Olá, meus queridos! Passando por aqui para dar um oi, eu vou falar um pouquinho sobre a saúde e o quanto que um ambiente tóxico influencia na saúde, o quanto que os nossos pensamentos e o que nós criamos influencia na nossa saúde, na manifestação de doenças físicas. Quero que vocês entendam um pouquinho que nós temos o poder dentro de nós de co-criarmos e manifestarmos tudo, inclusive as doenças. Eu disse que eu ia contar um pouquinho para vocês, né, da minha história com relação a isso. E vou contar. Gente, tá Caxias do Sul, tá mega quente. Mas vamos dar continuidade ao nosso assunto então. Olha só, eu fui entender muito do que eu vou contar para vocês aqui nos últimos anos, tá? Então eu tenho 51 anos. Em 2017, fevereiro de 2017, minha mãe faleceu. Em metade de 2016, então ela descobriu lá que tinha um tumor no cérebro. Nem chegou a descobrir, não deu nem tempo. Ela foi pro hospital já inconsciente, ficou vegetando até os últimos dias. Nesse período eu comecei a estudar as doenças e eu fui resgatando alguns processos meus. Porque eu quis entender o que tinha acontecido com ela, porque ela era uma pessoa extremamente saudável, mas ela sempre teve, desde a minha infância do que eu lembro, ela sempre trabalhou em hospital, a questão da doença. Ela sempre achava que ela tinha todas as doenças, ela não tinha nada. Mas ela criou esse tumor. De que forma? Ela sempre foi uma pessoa que teve muitos pensamentos de determinadas linhas muito negativas e ela sempre alimentou muito tudo isso. Ela tinha um poder mental muito grande pro lado negativo, tá? Mas não é disso que eu vou falar. Eu vou contar a minha história, como eu tinha prometido para vocês, pra gente poder falar dos outros assuntos. Com 7 para 8 anos, eu fui parar no hospital uma febre de bem mais de 40 ali, é por isso que eu fui para o hospital. E foi diagnosticado que eu tinha uma sinusite muito severa. E essa sinusite, ela foi comigo até os meus 16 anos de idade. Eu só me libertei dela, assim, ó, com 16 anos, quando eu me casei a primeira vez. Eu me casei com 16 anos. Naquela época os pais deixavam. Acho que era isso. Na verdade eu fugi, né? Eu me casei com 16 anos e a troca de ambiente me curou. Simples assim, tá? Mas eu, naquela época, eu não estudava espiritualidade ainda e eu não. Essa parte eu não tinha entendimento. Eu até ia no centro espírita, kardecista, estudava, mas não tinha esse entendimento desse processo, tá? Isso foi um episódio que eu lembro, foi muito doloroso para mim. Eu tinha crises de sinusite muito severas. A minha mãe, que eu comentei com vocês um pouquinho antes, ela entupia a gente de remédio porque ela tinha acesso à medicação. Mesmo indo médica, ela dobrava a dose. Era eu e meus irmãos, sempre foi assim. Mas eu tive essa sinusite, eu fui entender depois, nesses últimos períodos que eu disse pra vocês, quando eu estudei o caso da minha mãe, que eu criei ela por causa do ambiente tóxico que eu vivia quando era criança. Isso causa sinusite. Eu estudei todos os processos das doenças dentro do espiritismo, da física quântica, com a Cristina Cairo. Então eu fui a linguagem do corpo, então eu comecei a entender depois. Mas, enfim, eu não tinha acesso a isso. Mas esse foi depois que eu fui entender. Um outro processo que eu passei que foi muito significativo na minha vida, que também tem a ver com criações, foi quando nasceu a minha filha Melina, que é a mãe da Anitta. O que aconteceu?
20 anos eu tinha, eu não queria filhos, tá? Eu não queria ela, não queria ninguém. Eu tinha meus projetos, meus planos, eu não queria ter engravidado e aconteceu, foi um acidente, nem eu e nem o pai, nós não queríamos. Eu fiquei 5 meses chorando antes de admitir que eu estava grávida. Aí, quando não tinha mais o que fazer, eu tive que admitir e correu tudo bem, tive uma gravidez super saudável e não tive problema algum. Ela nasceu de parto normal, daí, tipo, cheguei no hospital 6 horas da manhã, 6h40, ela já tinha nascido. Só que, quando ela nasceu, muito saudável, eu tive um processo que é bem delicado, de uma hemorragia muito intensa, um processo com a placenta, que se chama placenta creta, e é muito raro. E foi assim, muito assim, eu até hoje, eu rezo todos os dias pro meu médico, meu gineco, porque ele foi muito rápido. E ele deu conta, porque eu passei pro outro lado. Eu tive uma experiência de quase morte. Aí eu não vou contar os detalhes, tá? Porque é algo bem. Não é difícil para mim, porque eu tiro de letra, mas são assuntos delicados de falar aqui. Que eu vou usar termos que não são delicados de falar, tá? Mas é um processo muito difícil, muito doloroso, tá? Muito raro, tá? Nesse processo, eu fiz 2 transfusões de sangue, 4,5 litros. Eu fiquei 15 dias na UTI, eu acordei na UTI, mas eu lembro do episódio que a dor era tão intensa quando ele estava fazendo a limpeza, tentando, né, fazer para retirar a placenta, que eu estava já berrando na sala e eu me dei conta disso, berrando de dor, eu me dei conta disso quando entrou uma enfermeira na porta e falou, né? Aí eu levantei a cabeça, eu olhei e eu vi a quantidade de sangue que estava jorrando de dentro de mim. E naquele momento eu apaguei. E daí eu já acordei, estava no isolamento, na UTI. Mas quando eu acordei, o médico foi lá conversar comigo depois, mas veio uma outra mulher conversar comigo lá, se apresentou e ela me disse que ela era assistente do meu médico, que acompanhou toda a minha cirurgia, foi me dar algumas explicações do que tinha sido feito, que tipo de cirurgia de emergência teve que ser feito para retirar a parte do útero, não o colo, mas a parte interna do útero para parar de sangrar, e me falar da parte que eu não ia mais poder ter filhos e um monte de outras coisas, veio me dar explicação. E eu fiquei olhando para ela e quando ela se apresentou, eu olhei para ela e disse, mas eu já te conheço? Ela, não, durante toda a tua gravidez eu nunca tive contato contigo e tal. Eu disse, tá, ficou aquilo, tá? Esses 15 dias eu vi toda a minha cirurgia. Eu lembro de toda a minha cirurgia. Eu estava fora do corpo, eu lembro das luzes da sala, eu lembro dos médicos, eu lembro das conversas, eu lembro de tudo. Simplesmente me mandaram de volta pro corpo. Disseram, fica mais um pouco aí que tu tem muita coisa para fazer. Mas eu lembro de tudo. Naquele momento que eu fiquei, aquele período que eu fiquei os 15 dias na UTI, no isolamento, era frio, inverno. A minha filha nasceu no dia 4 de junho. E eu olhava pela vidraça, assim, via aquele vento batendo nas árvores. Eu mudei radicalmente depois desse episódio. Eu mudei totalmente. Eu fui em busca de muitas outras coisas. E o primeiro contato que eu tive com a religião, uma pessoa de religião africana, foi durante esse período que eu estive na UTI. E tinha uma senhora que cuidava de mim à noite, todas as noites era o plantão dela, o horário dela. E eu tava lá, meio abobada, né? Imagina 20 anos
uma situação dessas. E ela ia lá, me cuidava, daí quando eu estava quase nos dias de eu vir embora, que eu receber a alta, que o doutor ia me dar alta, ela me disse, quando sair daqui, tu vai me visitar, tu vai na minha casa que eu quero conversar contigo. E aí eu depois falei pro meu esposo, pai da Mel, meu ex-esposo, tá? O pai da Mel. E ele me disse, sim, ela é esposa do meu amigo lá do futebol e tal, eles moram perto da nossa casa e tal. Aí eu fui para casa, fiz toda a minha recuperação em casa, nunca senti uma dor. Simples assim, foi um processo que finalizou ali. Aí eu fui visitar ela, aí eu cheguei na casa dela um dia, bati na porta, ela me recebeu. Aí ela tinha recém finalizado uma obrigação dela, naquela iniciação. E ela jogou os búzios para mim e ela me disse coisas que eu também só fui comprovar depois, né? Na época eu não entendia muito, aliás, eu não entendia nada disso, de questões de religião. E ela me disse, tu vai fazer assim, assim, assim pra mãe manjar pro pai Oxalá, porque quando tu estava lá no hospital, eu pedi pra ela te cuidar, pra tu te recuperar, porque o que aconteceu contigo foi porque tu rejeitou a tua filha. E tu teve esse tipo de reação. Me falou um monte de coisa, até que na época eu não me conectava com nada disso. Mas eu fiz tudo que ela me pediu, fiz os axés pra mãe manjar, tudo feito com muito carinho, ela me ensinou a fazer, aprendi um monte de coisa com ela, uma pessoa maravilhosa. Aí passou esse episódio também, e eu tive durante muito tempo, até os 7 anos de idade da Mel, muitos problemas com ela, porque eu não podia respirar. Por quê? Porque ela foi rejeitada. E ela me sufocava. Então, quando ali até os 7 anos foi muito difícil a nossa relação. Hoje melhorou. A gente sempre teve uma relação muito difícil. Quando ela era pequenininha, ela me olhava e ela dizia assim, eu queria ter te matado. Eu queria que tu tivesse morrido quando eu nasci. Então, a gente depois, a partir disso, eu comecei a buscar. Desde esse episódio, eu comecei a buscar entender o que tinha acontecido. Hoje eu entendo que eu criei, naquele momento que eu não quis a gravidez, porque eu sempre fui muito vaidosa, e com 20 anos eu tinha inúmeros projetos para minha vida, e eu sempre fui muito vaidosa, eu fazia academia todo dia, eu corria, eu tinha uma alimentação saudável, nossa, engravidar para mim foi o caos. Tanto que quando falavam depois que eu aceitei a gravidez, e quando falavam de fazer cesárea, né? Nossa, não imagina que eu vou ficar com uma cicatriz na minha barriga, nunca nem pensar. Eu dizia assim. Eu tenho uma cicatriz no abdômen, que ela não é na horizontal, ela é para baixo do umbigo, assim, na vertical, porque foi uma cirurgia de emergência depois do parto, ele teve que abrir desse jeito. Então, isso tudo eu criei, a maneira como eu pensei, a energia que eu emanei, o processo todo que eu fiz, eu criei toda a situação que eu vivi naquele momento do parto dela. Foi tudo comigo e todo o processo que eu tive com ela até os 7 anos e depois. Hoje, que nem eu disse pra vocês, hoje a gente tem uma relação bem legal, mas foi bem difícil, porque a rejeição que ela teve foi tão séria. Eu fui entender tudo isso depois, porque nem eu falei pra vocês, quando eu comecei a estudar a espiritualidade de verdade, me aprofundar, eu comecei a entender o tamanho do que eu tinha feito. Daí passou esse período todo aí dela, depois a gente acabou se separando, eu tinha outros projetos de vida também, depois eu conheci o Fábio, a gente casou e nós montamos uma empresa.
Aí a nossa empresa, 17 anos de empresa, eu sempre fui uma mulher de negócios. A minha parte, hoje eu sou terapeuta, eu sempre fui a linha de frente da empresa. Eu sempre fui a que fazia contrato, a que fechava o contrato, assinava, cuidava do financeiro, do comercial, fazia tudo. O Fábio fazia projeto de instalação. Mas a gente passou por uma fase ali em 2017 para 2018, a gente tinha uma empresa de vidros de segurança. E a parte ali quando a construção civil entrou num processo bem complicado, nós quebramos juntos, tá? A empresa não deu conta, nós não demos conta. Aí eu me peguei de novo num outro processo, tá? Porque daí eu tinha o processo da minha mãe, que tava ali, passou 9 meses no hospital, a empresa naquele estado, e aí era tudo comigo. E foi um momento que eu precisei do Fábio, e o Fábio não deu conta. Por quê? Porque eu sempre fui muito dominadora, então eu tinha tudo na minha mão, o controle. E foi um momento que eu precisei dele, porque eu tinha que cuidar da minha mãe, eu, minha irmã, o pai. E me desestruturou demais todo o processo da minha mãe, não pela questão dela, do cuidado que a gente tinha que ter com ela, mas pelas minhas questões energéticas, que naquela época sim, aí eu já era uma Ialorixá, eu já estudava física quântica, eu já trabalhava com a parte terapia, tanto que a minha sala ficou fechada 1 ano nesse período. Então teve outros, a Anitta já morava com nós, então foi muito sério. O que aconteceu quando começou o processo da empresa? Eu desenvolvi uma otite muito séria, não tinha o que curasse. Aí, o que aconteceu? Eu também fui entender que eu criei aquilo porque eu não queria mais ouvir, eu não aguentava mais ouvir o telefone. Cliente, fornecedor, problema jurídico, contador, Fábio, pessoas, eu não aguentava mais. O que eu desenvolvi? Uma otite. Como é que eu entendi? Quando eu comecei a entender de verdade como a gente cria as coisas, as doenças, eu fui fazer um curso de numerologia com a Tânia Lima, que é maravilhosa, numerologia cabalística. Eu fiz o curso com ela. E eu comentei com ela da questão da otite e tal. Ela coordena um espaço holístico na cidade bem legal. Hoje está tudo fechado, né? Parado por questões de pandemia, mas maravilhoso o local. Ela é uma pessoa incrível. A parte de numerologia, nossa, ela é maravilhosa. Aí eu comentei com ela, ela me disse: o que tu não tá mais querendo ouvir? Quando ela me falou isso, caiu a ficha. Aí, de verdade, eu fui estudar. Foi quando eu comecei a estudar a Cristina Cairo. Aí eu fui entender todos os processos das doenças. Então, quando eu comentei ali nos stories com vocês a questão da saúde e que realmente tem fundamento, a gente cria, porque eu vivenciei isso, tá? Eu sou uma pessoa extremamente saudável. Eu nunca tenho nada, gente. Nada de verdade. Eu tive esses 3 episódios na minha vida, de 7 para 8 anos, com 20 anos, e a otite, esse episódio da empresa. Eu criei isso. Então, a saúde a gente cria. A partir do momento que a gente coordena e controla o nosso mental, o nosso emocional, como a gente entende que a gente pode manifestar doenças se eu não curar o meu emocional, se eu não alimentar adequadamente o meu mental. Então, eu sei de todos esses processos que eu posso falar para vocês, porque eu experienciei tudo isso. E vou dizer para vocês, no momento que a gente experiencia não é fácil, é muito difícil, porque quando ele se manifesta na parte física já, é porque já vem há muito tempo. O meu episódio da sinusite, ele com 7, 8 anos, já era desde que eu tinha 2 para 3 anos, que foi quando meu pai começou a beber. Quando ele ficou alcoólatra. Então o ambiente era muito tóxico em casa. E eu, porque eu lembro que a minha mãe contava que foi com 2 anos e meio, ele bebeu até os meus 20 anos. Depois ele teve que se tratar.
Então tinha um ambiente muito tóxico. Eu desenvolvi isso porque o que é a sinusite? O ambiente te irrita. Então aquele ambiente me irritava profundamente. E tanto me irritava que foi nesse período que eu aprendi a co-criar e manifestar também a outra parte que eu vivo hoje na minha vida. Porque eu já contei num outro vídeo para vocês que um dos livros que eu li, que eu mal sabia ler direito, que caiu na minha mão, foi O Poder Infinito da Sua Mente, do Lauro Trevisan. E eu usava aquele livro, escondia embaixo do travesseiro, eu usava e eu criava os meus mundinhos, que eram os mundinhos que eu vivo hoje. Então eu criava os meus mundos de fuga, porque aquele ambiente de casa era muito tóxico para mim, era muito doloroso, me irritava. Então eu fugia para esses mundinhos. E depois também eu fui entender isso só agora, quando comecei a estudar outra parte, que eu entendi como era o processo de cocriação e manifestação. Eu já fazia isso quando era criança. E não tem mistério nenhum cocriar e manifestar, é muito mais fácil que qualquer pessoa pense, não precisa nem técnica para isso, tá? A gente tem esse poder. O nosso desafio é coordenar e alinhar a nossa mente com o nosso emocional e o nosso aspecto de alinhamento físico, a nossa congruência. Aí a gente manifesta qualquer coisa. Alimentar com coisas positivas, tu vai ter sempre uma saúde plena, tu vai ter sempre, tu não vai ter problemas de saúde, tá? Tu vai conseguir co-criar a saúde plena. Mas tu tem que descobrir se tu já tem alguma coisa física, tu tem que descobrir o que tá te incomodando, o que te incomodou que tu guardou tanta mágoa, tanto ressentimento, tanta dor, tanta irritação dentro de ti que se manifestou no físico. É isso que vocês têm que se auto-observar, se auto-pesquisar para descobrir onde é que está o problema. Quando se descobre o problema, hoje nós temos inúmeras ferramentas e técnicas para usar para se libertar de todas essas questões emocionais, de padrões de pensamento tóxicos. Hoje a gente tem condições de muito mais, de movimentar muito mais coisas, se libertar muito mais rápido porque existem muitas técnicas e ferramentas. Hoje se tem acesso a muita informação através disso aqui que eu estou fazendo. Então nós temos uma mega de uma ferramenta na mão que é a internet. Eu no meu tempo, imagina, 6 anos, eu nasci em 1969, gente, com 6, 7, 8 anos, não tinha nada disso. Com 20 anos, há 30 anos atrás, também não tinha nada disso, não tinha acesso a isso quando eu passei o processo da minha filha. Então vocês entendem que hoje a gente tem condições de mudar muito mais rápido os nossos padrões? Essa é a minha mensagem que eu tenho para trazer para vocês a respeito da saúde. Te observa, te pesquisa, vê o que está te magoando, o que está te incomodando, perceba isso e te cura. Que você tem condições sim de ter uma saúde plena. Beijo grande.